Hoje nós vamos estar lendo Jeremias capítulo 17, tá? Você já pode, nós só vamos ler Jeremias capítulo 17. Não vamos ler mais nenhuma referência. E nós vamos estar estudando sobre esse texto da Bíblia juntos, amém? Jeremias capítulo 17, vamos ler do 1. Vamos fazer uma bela de uma leitura hoje junto, amém? Você que gosta de anotar em cima do seu caderno, às vezes do seu bloco de nota, nós vamos falar de um assunto hoje que é o pecado engana e destrói, mas a obediência prospera. Então, esse é o nome do tema, viu? O pecado engana e destrói. E a obediência prospera. Está com muita reverberação, né? Eu não sei se eu estou enganado aqui. Vamos ler do 1 em diante, tá? De Jeremias, capítulo 17. Diz assim, isso daqui era Deus usando aí Jeremias para falar com o povo dele. O povo que estava em desobediência, estava vivendo uma vida totalmente pecaminosa. Na realidade, tinha realmente abandonado o Senhor e até a confiança que tinha nele. E essa passagem de Jeremias aqui nos ensina muito. Olha só o que é que a palavra de Deus nos diz aqui. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. O que é que Deus quis dizer no primeiro versículo? Que o pecado daquele povo estava tão impregnado neles, que já tinha sido gravado, como se fosse gravado com estilete em uma tábua. Estava encravado. Ele no versículo 2 continua: os filhos deles se lembram dos seus altares e dos seus postes, dos seus postes de Acerá, ao lado das árvores verdejantes e sobre os montes altos, e sobre as montanhas do campo, as riquezas de vocês e de todos os seus tesouros, eu os darei como despojo. Isso era Deus falando, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras por toda a sua terra. No versículo 1, ele começa a dizer que o pecado do pecado daquele povo estava muito nítido, já estava totalmente descarado, já estava um pecado que o povo já nem se arrependia mais, já estava como a lepra, eles já não sentiam mais que pecavam. Nós paramos aqui no 3. Se nós olhar para a nossa geração de hoje, a gente vê a humanidade caminhando para esse erro, para esse abismo. Se você observar hoje, o certo virou errado e o errado virou certo. Vocês observaram? Vocês acompanham a política brasileira, o cenário político, vocês acompanham tantas coisas, tanta coisa que acontece no mundo, e a gente observa, vocês acompanham os liberais, né?
E vocês acompanham as pessoas que são liberais e as pessoas que são conservadoras, e vocês começam a ver que as pessoas conservadoras estão sendo ridicularizadas. Se vocês observar o cenário hoje da nossa humanidade, aqueles que são conservadores são ridicularizados por aqueles que são liberais. Então, os conservadores hoje se tornaram pessoas erradas na nossa sociedade, e os liberais se tornaram certo. Então eu acho que é mais ou menos o que esse povo vivia na época. Por isso que Deus fala assim, olha, através do profeta Jeremias, ele diz assim: está gravado com estilete, com ponta de diamante, está gravado o pecado no coração desse povo. Era como se Deus estivesse dizendo assim, é um povo que agora não tem mais como convencer esse povo o contrário. Já gravou, já foi cravado no coração dele o pecado e o erro. E aí Deus, ele dá uma sentença: olha, escute, eu tirarei tudo que eu dei para vocês. Eu vou dar como despojo para os seus inimigos. E é engraçado que às vezes a gente prega um Deus tão de amor, se a gente não tiver cuidado com a graça, ela nos motiva, ela nos dá uma certa liberdade para pecar. Se a gente não tiver muito cuidado com a graça, se a gente não tiver muito cuidado de entender o que é graça. Porque na mente de muitos hoje da nossa geração, parece que Deus fez tudo errado e Jesus veio e desmanchou tudo que Deus fez e agora começou a fazer certo. Parece até que Jesus veio e anulou tudo que Deus era. E na realidade não é isso. A Bíblia diz que o Deus do ontem é o Deus de hoje e é o Deus eternamente. Então Deus, ele está dizendo aqui, olha, vai haver uma recompensa ruim para este povo, que já não sente mais arrependimento pelo pecado, para esse povo que já não tem mais sensibilidade para o pecado, para esse povo que não tem mais como mudar a mentalidade deles, porque está gravado com ponta de diamante na tauba do seu coração o pecado. No versículo 4 ele diz assim: vocês mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Meu Deus, Senhor, nos livre disso, Senhor, de um dia ouvir isso do nosso Deus, de um dia a gente sentir que Deus está dizendo assim: vocês perderam a posse da herança que eu já tinha dado para vocês, por causa das atitudes erradas que vocês têm tomado. E ele diz assim, vou repetir, versículo 4, você mesmo perdeu a posse, você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que vocês não conhecem, pois acendeu-se a minha ira, que estará para sempre. Assim diz o Senhor, ele continua dizendo: maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quando a pessoa começa a confiar em si mesmo, na força do seu braço, na força humana, quando as pessoas começam a confiar na humanidade, vocês sabem o que significa humanidade? É quando você perde. É aquele sentimento que você consegue ter pena de alguém que está perecendo. É aquele sentimento que os demônios não têm. Os demônios perderam a humanidade. É o sentimento que Lúcifer não tem, porque ele perdeu a humanidade. Mas mesmo assim Deus diz assim: maldito é aqueles que ainda confiam na humanidade, que confiam naquilo que é mortal.
cuja sua força e o seu coração se afasta do Senhor. Escute algo que eu vou dizer para vocês. Escute, olha. Eu não estou dizendo que ninguém tá com essa vontade aqui, não estou dizendo que... Eu espero que vocês não me interpretem mal. Não gosta de mim, do pastor? Não gosta da pastora? Não gosta do seu líder de célula? Não gosta de estar na comunidade Alvivar da Fé? Vai para uma igreja onde você se sinta mais melhor, mas nunca abandone Jesus. Nunca abandone Jesus. Nunca se afaste do Senhor. Tem pessoas que estão se afastando de Deus por causa de pessoas, por causa de decepções humanas, por criar expectativa em homem, em pessoas, se decepcionam e se afastam de Deus. No contexto ele fala, maldito é o que cria essas expectativas confiando no homem. E ele continua dizendo embaixo, aqueles que se afastam para longe do Senhor. O coração se afasta, volta a cometer as mesmas coisas que cometia antes, volta a praticar as mesmas coisas que praticavam antes, se afasta do Senhor. A Bíblia diz que não ficará sem punição. Versículo 6, ele será como o arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém, se tornará solitário. Versículo 7 diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja a confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa, no ano da seca nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incrível, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ai, pastor, eu sigo o meu coração. Cuidado! O muito cuidado que eu digo para você também, por experiência minha, de você estar ouvindo a voz do seu coração e dizendo que é a de Deus. Uma coisa é o desejo do seu coração, outra coisa é quando o Espírito Santo testifica no teu espírito. É diferente. Peça a Deus discernimento para você saber quando Ele fala com você. E normalmente quando Ele fala algo conosco, vai de encontro com aquilo que nós queremos.
Muitas das vezes, quando vai a favor daquilo que nós queremos, é a voz do nosso coração. E a Bíblia diz que é enganoso. O nosso coração engana. No versículo 9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10: eu sou o Senhor, isso é Deus falando, que sonda o coração e que examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Aí eu queria falar lá no Novo Testamento que diz assim: cuidado, de Deus ninguém se zomba, tudo que o homem plantar vai colher. E Deus está falando aqui: eu esquadrinho o coração, eu examino a mente, vocês não me enganam. E ele diz assim: recompensarei, é forte, a cada um segundo a sua conduta. Isso é muito forte de a gente entender que terá recompensa, boa ou ruim, segundo a nossa conduta. Você diz assim: pastor, você está lendo um texto do Velho Testamento. Eu estou lendo um texto do Velho Testamento, sim, que revela a natureza de Deus. No Novo Testamento fala que de Deus ninguém se zomba. No Novo Testamento fala que tudo que o homem plantar vai colher. No Novo Testamento, Ananias e Safira foi morto pelo próprio Espírito Santo na época da graça. Cuidado, muito cuidado. Eu recompensarei, ele diz. No Novo Testamento fala que nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos na carne, no tribunal de Cristo, vamos dar conta. É Novo Testamento. Cuidado com essa graça que ando pregando por aí, que tudo pode. Cuidado, porque a palavra de Deus diz que quando estivesse perto do fim, o diabo enganaria até os escolhidos, seus eleitos, seria enganado. Nós estamos vivendo esse tempo, onde se levanta pastores nas mídias sociais, dizendo que tem que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia está ultrapassada. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Vai haver recompensa, conforme a nossa conduta. No versículo 11 diz assim: o homem que obtém riqueza por meios injustos é como o perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Não queira nada injusto. Não ganhe nada de ninguém injusto. Vai vir uma recompensa para você ruim.
Versículo 12 diz assim: um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar de nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel, ó Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonarem sofrerão. Escute, eu vejo pessoas abandonando os caminhos do Senhor. Eu vejo pessoas colocando a sua força, a sua confiança no seu braço forte. Eu vejo pessoas hoje, por causa de aparentemente algumas decepções humanas, abandona o Senhor. Eu vejo pessoas abandonando o Senhor, dia após dia, tanto na nossa igreja, como nas outras igrejas de alguns que a gente conhece, pessoas que hoje, que outra hora eram uma pessoa cheia de Deus, e hoje está afastada, afastou o seu coração do Senhor, voltou a praticar de novo. Eu vi uma moça de uma outra igreja, que eu quase não acreditava quando eu vi, eu digo, será que é ela ou é a irmã gêmea dela? Irreconhecível. Outra hora eu olhava para essa moça e via ela como uma grande referência para a nossa geração. Veio a pandemia, pegou isso como desculpa, se afastou de Deus e vive uma vida promíscua hoje. A Bíblia diz que, ó Senhor, a esperança de Israel, todos os que te abandonaram sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó. Pois abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. E aí a gente vê Jeremias aqui, ele se colocando a favor da nação. E a gente vê ele olhando para si mesmo: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo, para que afastasse a desgraça. Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu de meus lábios, pois estar diante de ti. Não sejais motivo de pavor para mim. Vem um arrependimento aí. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam atemorizados, mas não eu. Trazei sobre eles o dia da desgraça. Destrói-os com destruição dobrada. Sabe, querido, nessa passagem que nós terminamos de encerrar, do 1 ao 18, a gente vê que o pecado nos empobrece. O pecado atrasa a nossa vida. O pecado decepciona o Deus que nos criou.
E aí a gente vê nitidamente que o próprio Deus, Jeová Jireh, o Deus da provisão, Ele mesmo pessoalmente vai tratar conosco, com cada um de nós, essa situação. Eu não estou aqui querendo assustar a igreja. A minha intenção não é assustar você. A minha intenção aqui é revelar para você a natureza de Deus. Não brinque. Não brinque com aquele que te criou, com aquele que te abençoou. Não zombe da sua bondade. Não zombe. Se nós continuar se dedicando à instrução do nosso coração, é pedir para ser enganado pelo maligno. Se nós continuar com as nossas axiologias para aliviar a nossa caminhada cristã, nós vamos cair no engano do maligno. Quando nós começamos a dar ouvido mais para o nosso coração, para aquilo que nós achamos e deixamos de achar, nós cairemos no engano do maligno. Não tem como. Escute, você pode hoje dar uma desculpa para mim, dizer: pastor, eu não vim para a igreja por causa disso, disso, daquilo. Pastor, eu não quero evangelizar por causa disso, daquilo. Pastor, eu não paro de fazer isso, que essa desonestidade talvez na minha finança, por causa disso, por causa daquilo. Pastor, eu ainda não tirei o gato lá que está lá de energia no meu padrão, por causa disso, daquilo. Você pode tentar me convencer, você pode se encher de desculpa, você pode se encher de argumento, você pode argumentar comigo que sou humano, mas o próprio Deus diz que Ele esquadrinha o nosso coração e examina a nossa mente. Nós não enganamos a Ele, e nós vamos receber a recompensa conforme a nossa conduta. Chega de zombar da bondade de Deus. Não, mas eu faço isso hoje, amanhã Deus perdoa. Chega de pensar dessa forma. Ele vai te recompensar segundo a tua conduta. Deus, Ele ama o pecador. Mas escute uma coisa que eu vou lhe dizer: a Bíblia diz que Ele aborrece o pecado. Ele é o socorro bem presente para aqueles que o buscam. Quebrantadamente se arrepende. Sabe, querido, ainda o pecado é morte, separação total de Deus. Ainda é. Só existe uma coisa que faz você se livrar do pecado e ter uma comunhão com Deus. Se chama Jesus. Sem Jesus é separação total de Deus. É separação total de Deus. E você pode enganar o mundo, você pode enganar a sociedade, você pode enganar as pessoas ao seu redor. Ai, pastor, eu já tenho Jesus no coração desde que eu nasci. Ai, isso e aquilo. Você pode enganar, você pode se encher de argumento para ninguém dizer que você é menos que ninguém. Você pode se encher de argumento para você dizer para um crente fiel a Deus, para você dizer assim: olha, eu sou igual a você. Mas para Deus não. Ele conhece o teu coração. Ele conhece os teus pensamentos. Pastor, qual é a minha esperança agora? Porque com uma mensagem dessa o Senhor me assustou.
Qual é a minha esperança, pastor? Tantas coisas se passaram como um filme aqui na minha cabeça. Parece até que o Senhor sabia dos meus pensamentos. Qual é a minha esperança? Arrependimento genuíno. Arrependimento. Reconhecer. Largar os argumentos. Largar os argumentos. Se aquebrantar e se arrepender. Sabe, querido, hoje eu estou aqui. Não é uma profecia. Hoje eu estou aqui. Escute. Amanhã vocês podem ter sabendo só a notícia. O pastor já foi. E tudo que vai valer, tudo que vai pesar na balança no dia que eu for, é aquilo que eu fiz para a glória de Deus. Mas nada vai servir, nada. Lá eu não vou ter argumento para querer convencer Deus. Os meus argumentos se acabam, porque Ele me conhece. Lá Deus vai olhar para a minha conduta, para as minhas ações. O que eu fiz na carne? Vou prestar conta. Mas nós temos uma grande oportunidade hoje. Uma oportunidade de ouro. Eu, você, todos aqui. Começando aqui pelo altar. Temos uma oportunidade hoje de ser sincero com Deus, de parar de argumento e ser mais sincero com Deus. Senhor, não adianta eu argumentar contra Ti, o Senhor sabe de tudo. Quebrantar os nossos corações e se arrependermos nesta noite. Qual é o benefício da esperança, do arrependimento em Cristo Jesus? A Bíblia diz que o homem se torna bendito quando nós nos arrependemos e recebemos o perdão em Cristo Jesus. Nós se tornamos benditos. Como Deus compara um homem bendito? Jeremias 17:8. Simples. É porque ele é árvore plantada junto às águas. Tudo muda. A vida começa a se tornar abundante. Árvores plantadas junto à água. E essa árvore se estende como raízes para o ribeiro. Você sabe o que é que significa bendito? Um homem ou uma mulher no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Você sabe o que é que significa as raízes que se estendem por ribeiro? Um homem e uma mulher que busca a fonte de vida, que busca a fonte da vida, que é Ele, que é Jesus.
O homem bendito, ele não vai ficar com medo quando chegar o calor, porque a Bíblia diz que as folhas dele sempre são verdes. Um homem e uma mulher cheio de vida. Como é bom ser bendito. No ano da sequidão não se perturba. Está lá em Jeremias 17, 18. No ano da sequidão o bendito não se perturba. Quando vem as tribulações, ele confia no Senhor. Não deixa de dar frutos. Um homem e uma mulher bendita não deixa de dar frutos. Isso fala da multiplicação de riquezas e de bênção na sua vida. A verdadeira vida abundante. Isso é para um homem e uma mulher bendita. Como se tornar bendito através do arrependimento. Através do arrependimento. Ainda que ele semeie até chorando, mas a Bíblia diz que com júbilo, ou seja, com alegria, ele colherá os frutos. Este é um homem bendito e uma mulher bendita. Em Filipenses capítulo 1, versículo 20, diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido. Eu sei que já passou pela sua cabeça, muitas das vezes, como é que o pastor tem aguentado certas coisas que vêm sobre a vida dele. O que me sustenta é a palavra e as suas promessas. Nada vai me deixar confundido, porque a minha esperança, porque a minha confiança está no Senhor. Os meus inimigos não prevalecerão contra a minha vida. Por um caminho eles podem sair contra mim, mas por 7 caminhos eles fugirão e serão envergonhados. O homem que confia no Senhor é como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O segredo de eu nunca desistir é simples: confiar no Senhor, se tornar bendito, ser honesto com Deus, abrir mão dos meus argumentos e me arrepender. Como tem sido o teu particular com Deus? Como tem sido a tua oração com Deus? Como tem sido? Sabe, querido e querida, nesta noite, presta atenção para cá. É no teu secreto que você vai alcançar a misericórdia dele. Você já ouviu uma letra de um louvor que diz desse jeito assim:
mais ou menos assim, que é na presença dele é que revelamos quem realmente somos. Chega de argumentar com o teu discipulador, com a tua discipuladora. Chega de argumentar com o teu líder de célula. Chega de ficar com argumento. O pastor não vai te dar a salvação. O teu discipulador não vai te dar a salvação. Não adianta argumentar com eles para ficar por cima. Porque Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu coração e examina a sua mente. Aquela pessoa que precisa mais saber de como eu sou, ele sabe sem ser preciso eu falar. O meu discipulador, ele é um agente de cura para a minha vida. Confessai-vos uns aos outros e recebereis a cura. Só será curado se confessar. Escute, o seu discipulador vai sentar com você, a sua discipuladora vai sentar com você, e se você só argumentar, você vai se levantar da mesma forma que chegou, ou pior. A tua discipuladora ou o teu discipulador não vai mudar nada nele. Só você perde. O teu discipulador tem o discipulador dele. É lá que ele abre o coração. É lá que ele mostra quem ele é. Por que eu estou falando isso para você? Nós somos uma geração cheia de argumentos. Não é verdade? Só que eu vou dizer uma coisa. Nós se preocupamos muito em argumentar com um humano, com uma pessoa. Como se nós ganhássemos aquela pessoa no argumento, nós seríamos salvos. Estamos enganados. Vamos olhar para nós esses dias. Vamos parar com o argumento de dizer que eu já tenho Jesus dentro que eu nasci. Vamos olhar para a Bíblia. Vamos se preocupar com nós. Escute, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu nunca vi um cenário tão pronto e tão preparado para a volta de Cristo como o cenário que nós estamos vivendo hoje. Econômico, político e a degradação moral que está na nossa geração, a imoralidade na nossa geração. O lixo moral que hoje é pregado como certo para a nossa geração. A Bíblia diz assim: a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, onde Deus olhou e não viu um justo sequer. Hoje nós temos Jesus, a porta da graça, a nossa salvação. Não vamos jogar fora o bilhete premiado. Não jogue fora. A geração de Noé não tinha Jesus, foram todos condenados. A geração de Sodoma e Gomorra não tinha Jesus, foram todos mortos. Hoje nós temos Jesus, nós temos uma porta, nós temos uma opção, nós temos uma escolha. Escolha o certo. Deus é fiel, Ele disse: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que você tenha vida. Não vamos mais uma vez cair no mesmo erro de escolher a maldição.
Aquele povo antigo da geração de Noé, a geração de Sodoma e Gomorra, não tinha opção. Nós temos a opção, e a opção é Jesus. Não rejeita Ele. Não despreze Ele, Ele é a tua porta, é a porta da salvação. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem Buda, não tem Orixá, não tem Preto Rei, não tem nada. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Sabe, querido, leve mais a sério a tua salvação. Tudo isso que eu estou falando não está vindo de mim. Deus, Ele clama para você levar mais a sério. Se coloque de pé em nome de Jesus.